Bem-vinda ao debate. A nossa discussão de hoje mergulha num tema que, para muita gente, é bastante pessoal. A nossa relação com os animais de estimação sobre uma perspectiva bíblica. O material que a gente analisou nos provoca a perguntar, né? Será que as escrituras, mesmo sem usar a palavra pet, nos dão um modelo para essa prática tão comum hoje? A questão central que a gente vai explorar é esta. Os princípios bíblicos de cuidado com a criação, de mordomia, eles endossam a forma como temos animais de estimação? Ou será que estamos lendo nos textos antigos um costume que é, na verdade, essencialmente moderno? Eu vou argumentar que os princípios fundamentais da Bíblia fornecem, sim, uma base teológica sólida para essa prática. E eu vou defender a posição de que a Bíblia é, na verdade, essencialmente silenciosa sobre o nosso conceito de animal de estimação, e que aplicar passagens sobre bois, ovelhas e pássaros selvagens à nossa relação com um cão ou um gato exige um salto de interpretação que a gente precisa fazer com muito, muito cuidado. Para mim, a chave está em Gênesis capítulo 1, versículo 28. O mandato para que a humanidade exerça domínio sobre a criação não é uma licença para a exploração, mas sim uma convocação para um cuidado responsável, para uma mordomia. E ter um animal de estimação é talvez a expressão mais íntima e pessoal desse cuidado. Além disso, a Bíblia conecta diretamente o tratamento dos animais ao caráter de uma pessoa. Provérbios 12:10 é taxativo. O justo atenta para a vida dos seus animais. Eu não vejo como isso pode ser interpretado de outra forma, sabe? O próprio Deus é o nosso modelo supremo. Ele alimenta os corvos, como diz o Salmo 147, e sabe quando o menor dos pardais cai por terra. Quando a gente cuida de uma criatura em nossa casa, estamos espelhando na nossa pequena escala esse caráter divino de provedor. A imagem que o material usa de uma criança cuidando de um aquário, para mim, é perfeita. É a criação em miniatura, ensinando responsabilidade e cuidado, que são virtudes bíblicas essenciais. Olha, eu vejo a questão por um prisma completamente diferente. Meu ponto de partida é algo que o próprio material admite de cara. A Bíblia não aborda o assunto dos animais de estimação. Esse silêncio, para mim, é ensurdecedor. A gente não pode construir toda uma teologia sobre algo que o texto simplesmente não menciona. O único exemplo que chega perto, a tal da cordeirinha do homem pobre, em 2 Samuel capítulo 12, é a exceção que confirma a regra. É uma figura de linguagem numa parábola, usada para criar um efeito dramático, e não para estabelecer um comportamento padrão. E sejamos honestos sobre o contexto, né? Quando Gênesis fala de domínio, ou Provérbios fala de cuidar dos animais, o mundo bíblico está pensando em quê? Em bois para arar, ovelhas para lã e comida, jumentos para transporte. É sobre a gestão de recursos vitais. Aplicar isso a um hamster numa gaiola ou a uma lagartixa num terrário é, a meu ver, um anacronismo total. É tentar encontrar no texto bíblico uma justificativa para algo que é um fenômeno, sei lá, do século XXI. É como procurar regras de trânsito na Odisseia. Eu entendo o argumento do anacronismo, de verdade, mas eu discordo da sua conclusão. É claro que eles não tinham pet shops, mas o princípio do domínio como mordomia é atemporal. Quando você assume a responsabilidade total por uma criatura, sua comida, sua saúde, seu abrigo, você está exercitando esse mandato de Gênesis da forma mais direta possível. É um microcosmo da nossa responsabilidade com o planeta. A criança com aquário, ela não está gerenciando um recurso econômico. Ela está aprendendo sobre a dependência da vida e sobre o papel dela como cuidadora. Essa é uma lição prática sobre o que Gênesis ordena. Olha, com todo respeito, eu não consigo concordar com isso. A linguagem de dominar e sujeitar no seu contexto original tá ligada à sobrevivência, à agricultura, a tornar a terra produtiva e a usar os animais para o florescimento da comunidade. Não tem nada no texto que sugira companheirismo ou afeto. O que a gente fez foi pegar essa linguagem de gestão de recursos e projetar nela os nossos sentimentos modernos sobre pets. O texto fala de domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, num sentido de ordem, de gestão geral do ecossistema. Não está falando de trazer um peixe beta para um aquário no quarto. Mas então,
Como você lida com a linguagem específica de textos como Provérbios? Quando o Provérbios 12:10 diz que o justo cuida da vida do seu animal, a palavra hebraica ali é nefesh. É a mesma palavra usada para alma ou ser vivente em outros contextos. Isso sugere algo muito mais profundo do que simplesmente não maltratar sua ferramenta de trabalho. Aponta para uma preocupação com o ser daquela criatura. Isso não transcende a mera utilidade econômica. É um bom ponto. Mas essa leitura, a meu ver, isola a palavra do seu contexto. Dentro da literatura de sabedoria, essa frase se encaixa perfeitamente como um conselho prático. Um homem sábio e justo cuida bem de seus animais de trabalho, porque isso é economicamente sensato e moralmente correto. Um boi bem alimentado ara melhor. A crueldade é sinal de insensatez e má administração. É uma questão de caráter? Sim, mas com implicações práticas e comunitárias. Então você está realmente sugerindo que um provérbio sobre boa gestão agrícola é, na verdade, uma carta branca para a nossa cultura de pets? Não uma carta branca, mas um princípio sobre o caráter que se aplica em diferentes contextos. A justiça de uma pessoa se revela em como ela trata os vulneráveis que estão sob seu cuidado, seja um boi de carga no mundo antigo ou um cachorro adotado no mundo moderno. A escala não altera o princípio moral. E o que dizer de Jesus apontando para o cuidado de Deus com um único pardal? Isso não é um exemplo de cuidado individualizado? Exatamente o tipo de cuidado que temos por um animal de estimação. Eu vejo essa passagem de forma diferente. Quando Jesus fala dos pardais, ou quando os salmos falam de Deus alimentando os leões, o foco é a soberania e a providência de Deus sobre a natureza selvagem, sobre a criação que está fora do nosso controle. O argumento é: se Deus cuida do que é selvagem e aparentemente insignificante, quanto mais Ele não cuidará de vocês. Usar isso como um modelo para nós trazermos o animal para dentro do nosso controle doméstico por afeto, é quase inverter a lógica do texto. O texto exalta o cuidado de Deus pelo que é livre, não nos manda domesticar tudo por companhia. Certo. Mas isso nos leva diretamente ao exemplo mais poderoso do material, a cordeirinha em 2 Samuel. Você diz que há uma exceção, mas para a parábola funcionar, a audiência precisa entender e se identificar com o sentimento. A imagem de um animal que comia do seu bocado, dormia nos seus braços e a tinha como filha, isso precisava ser emocionalmente ressonante para eles. Se a ideia de um vínculo tão profundo fosse totalmente absurda, Natan não a teria usado como ponto central de sua repreensão a Davi. A parábola só tem força se a audiência sente a dor da perda daquele homem. Exato. Mas é aí que está o ponto. A força da parábola reside precisamente no fato de que a situação era chocante e extraordinária. O texto enfatiza que o homem era pobre e não tinha coisa nenhuma senão uma cordeirinha. Ela era literalmente tudo o que ele tinha. A história funciona porque a audiência pensa: nossa, que absurdo Davi fazer isso com um homem que amava tanto seu único e precioso animal. Se fosse comum tratar cordeiros como filhos, a história perderia o seu impacto. Seria como dizer que Davi roubou uma galinha. A força retórica está na singularidade da situação, na anomalia. Usar essa exceção retórica como uma regra geral ou um endosso para uma prática cultural é um pulo muito grande na interpretação. Eu não estou convencida. A singularidade do caso não invalida a legitimidade do sentimento que ele descreve. A parábola valida aquele amor como algo real e compreensível. Mas isso me leva a outro ponto que o material levanta. Ter um animal de estimação nos ensina virtudes. Ensina responsabilidade, empatia, rotina. Quando uma família adota um cão para ensinar um filho sobre cuidado e compaixão, eles estão vivendo princípios bíblicos de forma tangível. O animal se torna uma ferramenta para formar um caráter justo, o que ecoa o próprio espírito de Provérbios. E aí que reside uma preocupação teológica para mim. Algo que o próprio material aponta quando adverte que se deve amar mais as pessoas do que os animais. A Bíblia está repleta de mandamentos sobre amar a Deus e ao próximo. O cuidado com a criação é um dever de mordomia, um subproduto disso.
A prática moderna de ter animais de estimação, no entanto, frequentemente, eleva um animal a uma posição de companheiro íntimo, um receptor de afeto profundo, uma posição que a estrutura bíblica de relacionamentos parece reservar para Deus e para outros seres humanos. Pense no que a gente vê hoje. Pessoas gastando fortunas em tratamentos veterinários, roupas e comida gourmet para os seus pets, enquanto talvez ignorem as necessidades de um vizinho. Isso não aponta para um perigo real de afetos desordenados que o silêncio da Bíblia sobre o assunto deveria nos fazer pensar? Eu vejo o risco, claro, mas não o vejo como um argumento contra a prática em si, e sim contra o seu excesso ou desequilíbrio. Para muitas pessoas, cuidar de um animal é, na verdade, um campo de treinamento para o amor. Pode quebrar barreiras de solidão, ensinar empatia de uma forma que relações humanas complexas às vezes não conseguem. Para uma criança, pode ser a primeira lição sobre o que significa colocar as necessidades de outro ser antes das suas. Longe de ser um desvio, pode ser um caminho para aprender a amar melhor as pessoas. É praticar o cuidado em pequena escala para poder aplicá-lo na grande escala. Ou pode se tornar um substituto. Sejamos francos. É muito mais fácil amar um cachorro que te oferece adoração incondicional e não discute com você do que amar um colega de trabalho difícil ou um parente complicado. A Bíblia nos chama consistentemente para o amor mais difícil, o amor sacrificial pelo outro humano que é feito à imagem de Deus. Meu receio é que a cultura pet, embora bem intencionada, possa oferecer um atalho para um tipo de afeto mais fácil e menos exigente, nos distraindo do chamado mais radical do Evangelho para o amor ao próximo. O silêncio da Bíblia talvez seja uma forma de nos manter focados no que é primário. Resumindo minha posição, então, eu sustento que, embora as escrituras não tenham um manual sobre como ter um pet, os princípios são claros. O mandato de Gênesis para uma mordomia responsável, o exemplo do cuidado detalhado de Deus por cada criatura e a ligação direta entre a justiça de uma pessoa e o tratamento de seus animais. Tudo isso fornece um forte endosso implícito. Ter um animal de estimação, quando feito de forma equilibrada, pode ser um exercício prático e profundo de virtudes bíblicas. E eu concluo reafirmando meu ponto. A Bíblia ordena o cuidado com a criação e condena a crueldade, sem dúvida alguma. Mas ela não prescreve nem endossa a nossa prática cultural de ter animais como companhia íntima. Para mim, é vital distinguir entre o dever bíblico geral de gerir a criação e um costume contemporâneo específico. Aplicar textos sobre gado e pássaros selvagens a um periquito de estimação exige um salto interpretativo que, na minha visão, o peso da evidência textual não sustenta. A Bíblia trata do assunto, na melhor das hipóteses, com neutralidade. Acredito que, no fim das contas, a gente concorda em um ponto fundamental. O material deixa claro, e nossa conversa confirma, que a maneira como tratamos qualquer animal sob nosso cuidado direto é um reflexo direto do nosso caráter moral. A crueldade é inaceitável e o cuidado é um sinal de justiça. Sim, nisso estamos absolutamente de acordo. A responsabilidade pelo bem-estar de uma criatura dependente é uma medida de integridade. É um princípio que atravessa toda a discussão, não importa de que lado a gente esteja. Essa análise mostra que aplicar princípios bíblicos atemporais a práticas culturais modernas sempre revela camadas de interpretação que exigem uma reflexão cuidadosa e honesta. Exatamente. E o material nos dá muito o que pensar sobre essa relação complexa entre nós, a criação que nos cerca e o próprio